Bem-vindo ao treinamento para sonorização de ambientes. Este curso é técnico gratuito e lhe auxiliará nos projetos de sonorização de pequena, média e grande escala. Também ensinará conceitos básicos e avançados no ramo de áudio profissional. Ao final de cada um dos 5 módulos deste treinamento, você será desafiado a comprovar os conhecimentos adquiridos através de um quiz. Obtendo um índice de acerto superior a 70%, você receberá gratuitamente um certificado da Fran para sonorização de ambientes válido em todo o território nacional. Se após este treinamento surgirem dúvidas a respeito da sonorização de ambientes ou sobre projetos específicos, você poderá entrar em contato gratuitamente com a equipe de engenheiros da Fran. Poderá solicitar projetos específicos que atendam à sua necessidade ou sanar dúvidas que possam ocorrer durante o dimensionamento ou a instalação de sistema de sonorização. Anote estes contatos. Os mesmos poderão ser de grande valor no futuro, diferenciando-o como um profissional que sabe onde buscar as informações necessárias para atender às necessidades de cada cliente. Então vamos lá! Em sonorização de ambientes, devemos sempre priorizar a distribuição uniforme do som. Assim, devemos trabalhar com mais caixas aplicando menos potência a cada uma. Em média, a potência aplicada em cada alto-falante fica entre 2 e 5 watts. Em uma sonorização ambiente, o som deve ter um nível de pressão sonora ideal, de forma a não incomodar as pessoas que estão no recinto. A faixa de frequência que deve ser enfatizada no sistema é a região da voz. Por esta razão, o ideal para a sonorização de ambientes é que sejam utilizadas arandelas ou caixas acústicas especialmente projetadas para este fim, garantindo a inteligibilidade do sistema sonoro. O primeiro passo para a escolha das caixas de sonorização é definir o tipo do ambiente e a aplicação a qual a mesma está destinada. Estes parâmetros definirão o modelo de alto-falante que será utilizado. Os principais tipos de ambientes podem ser classificados da seguinte forma: loja e supermercados, centro de convenções, clube recreativo e ginásios, bar e boate, escolas, igreja, banda, academias, restaurante com música ao vivo, auditório e sala de palestras, clínica, consultório, escritório e residência. Por exemplo, uma loja com forro de gesso ou PVC poderá fazer uso de arandelas ou caixas, enquanto lojas com teto em concreto ficarão restritas à instalação de caixas nas paredes. É fundamental conhecer as dimensões do espaço que se pretende sonorizar. É preciso conhecer a altura, largura e o comprimento do mesmo. Estas dimensões irão definir a quantidade de caixas que serão utilizadas. Após definir os parâmetros iniciais, o segundo passo é calcular a área total em metros quadrados do ambiente. Para tal, devemos multiplicar a largura pelo comprimento. A quantidade de caixas será a divisão da área total pela área de cobertura de cada arandela. A área de cobertura de cada arandela é definida pelo orçamento do projeto, sendo 25 metros quadrados de cobertura para orçamentos baixos, 16 metros quadrados de cobertura para orçamentos médios e 9 metros quadrados de cobertura para orçamentos altos. Exemplo: sonorização de uma loja de 10 metros de largura por 10 metros de comprimento com baixo orçamento. Para este projeto, é preciso inicialmente calcular a área total, que nada mais é do que a multiplicação da largura pelo comprimento, ou seja, 10 vezes 10, que resulta em 100 metros quadrados totais. Agora, devemos dividir a área total de 100 metros quadrados pela área de cobertura. Neste caso de baixo orçamento, de 25 metros quadrados por arandela. Assim temos uma quantidade de 4 caixas ou arandelas neste ambiente. A altura do ambiente define a distribuição dos alto-falantes. Quanto maior a altura, maior a distância entre as caixas. Assim, reduz-se a quantidade de caixas, porém com maior potência aplicada em cada uma. Já para ambientes com baixa altura, temos maior quantidade de caixas que ficarão mais próximas, com menor potência aplicada por caixa. Como regra geral, podemos aumentar a distância entre caixas em 1 metro para cada metro a mais de altura e reduzir 1 metro na distância a cada metro mais baixo. Para calcular o número de caixas e a potência aplicada em cada caixa, levando em consideração a altura do pé direito,
deve-se achar um parâmetro, aqui chamado de M, calculado. Parâmetro M igual pé direito atual por 3. Para calcular número de caixas, utiliza-se o parâmetro M como divisor, calculado. Número de caixas igual quantidade de caixas calculada pela área por parâmetro M. Para definir a potência aplicada em cada caixa, utiliza-se o parâmetro M calculado. Potência por caixa, P igual 3 vezes M, parâmetro. Como no exemplo anterior da loja, se tivéssemos pé direito de 5 metros, teríamos 3 caixas com distância de 5 metros e 5 watts por caixa. Para o arredondamento no cálculo do número de caixas e da potência, deve-se usar o bom senso. Também utiliza-se o bom senso na instalação e projeto da sonorização. Os cálculos demonstrados têm a utilidade de orientar o instalador, portanto não devem ser levados como regra obrigatória. Para pés direitos acima de 6 metros, podemos ainda instalar caixas nas paredes com alturas menores, entre 2 e 3 metros. A distribuição dos alto-falantes no ambiente deve ser de forma que o som fique uniforme em todos os pontos de interesse. Quanto mais alto-falantes forem usados, melhor ficará a distribuição. Para o uso de arandelas no forro, temos a máxima uniformidade do som conforme mostra a figura 1. Para o uso de caixas, deve-se fixá-las nas paredes do ambiente conforme figura 2. Portanto, ao avaliar o ambiente, é importante verificar o nível de ruído no local, que deve ser classificado como baixo, médio ou alto. Há uma regra prática para corrigir a potência de acordo com o nível de ruído. Em ambientes com baixo nível de ruído, como consultórios médicos, escritórios, lojas de departamento, entre outros, devemos aplicar a potência calculada. Em ambientes com médio nível de ruído, como salas de telemarketing, refeitórios, supermercados, shopping centers, deve-se multiplicar a potência calculada por 1,5. Em ambientes com alto nível de ruído, como praças de alimentação, oficinas mecânicas, fábricas e igrejas, devemos multiplicar a potência calculada por 2. No exemplo da loja anterior, de 100 metros quadrados, calculamos 3 caixas com 5 watts cada para determinado pé direito. Para baixo ruído, a potência calculada por caixa permanece em 5 watts. Para médio ruído, devemos multiplicar a potência em cada caixa por 1,5 e para ambientes muito ruidosos, multiplicamos a potência por 2. Para anúncios de voz, como chamadas e recados, o som da chamada deve sobressair ao som da música ambiente. Este ajuste é feito nos ganhos do amplificador. É interessante ressaltar que para diminuir ecos e reverberações no ambiente, é recomendado também ao instalador aumentar a quantidade de caixas e espalhá-las no ambiente. O amplificador será definido a partir do número de caixas calculadas e da potência necessária em cada caixa. Como vimos, a potência necessária em cada caixa depende do tipo de ambiente, da altura do pé direito e do nível de ruído. Para o exemplo anterior, na loja com pé direito de 5 metros, serão necessárias 3 caixas com maior potência. Considerando que o ambiente possui um ruído baixo, teremos que aplicar 5 watts por caixa, ou seja, será necessário um amplificador de 15 watts total. Já no exemplo da mesma loja, com pé direito de 3 metros, onde são necessárias 4 caixas com menor potência, considerando um baixo ruído, aplicaremos 3 watts por caixa. Assim, seria necessário um amplificador de 12 watts. A ligação destas caixas depende das características do amplificador, como a impedância de saída, que determinam o tipo de associação dos alto-falantes. Este assunto será abordado no próximo capítulo. Fique agora com o nosso quiz. 1. Caso surjam dúvidas em relação à sonorização de ambientes, onde deve-se buscar tais informações? A. Jornais. B. Revistas. C. No site www.sonorizaçãodeambientes.com.br. 2. Qual a faixa de frequência que deve ser enfatizada na sonorização de ambientes? A. Voz. B. Graves. C. Agudos. 3. Na sonorização de ambientes, o que deve sobressair? A. Chamadas de voz. B. Música ambiente. C.
Ruído do ambiente. 4. O que fazer para ajustar os níveis entre as chamadas de voz e a música ambiente? A. Falar alto no microfone. B. Ajustar os ganhos do amplificador. C. Aumentar o número de caixas. 5. O que é preciso definir para o projeto de uma sonorização de ambiente? A. Tipo de ambiente e aplicação. B. Ruído e dimensão do ambiente. C. Todas as alternativas. 6. Para diminuir ecos e reverberações na instalação, devemos: A. Utilizar menos caixas. B. Utilizar mais caixas e espalhá-las. C. Retirar do ambiente materiais absorventes. 7. Um ambiente com 20 metros quadrados de largura por 10 de comprimento tem área total de: A. 30 metros quadrados. B. 120 metros quadrados. C. 200 metros quadrados. 8. Qual a influência da altura do ambiente na definição das caixas? A. Define a quantidade e a distância entre as caixas. B. Define a potência aplicada em cada caixa. C. Todas as alternativas. 9. Numa loja com 144 metros quadrados, pé direito de 6 metros, qual a quantidade de caixas e potência do amplificador a ser utilizado? A. 8 caixas e amplificador de 72 watts. B. 4 caixas e amplificador de 75 watts. C. 2 caixas e amplificador de 500 watts. 10. A escolha da potência do amplificador é definida por: A. Soma das potências aplicadas em cada caixa. B. Soma da potência máxima de cada caixa. C. Nenhuma das alternativas. Obrigado por ter nos acompanhado em nossa videoaula e até a próxima!